All right. Esta próxima. This next person is very special. How many of you Uma pessoa muito especial. Quantos de vocês entendem melhor espanhol que inglês? Levante a mão. Eu não falo português, mas falo espanhol. Então, deixe-me dar. Guest Luana Ozemela is VP of iFood. She lives between Porto Alegre and Norway. She has traveled all over the world and is a doctor in economics. And she is showing the world how you can make a difference and solve inequalities by working in one of the biggest food distributor companies in the world. Join me in welcoming me, Luana. Olá, pessoal. Bom, aqui quem vos fala é Luana Ozemela. Eu sou vice-presidente de Impacto Social do iFood e cofundadora da Black Ewing, que é a primeira rede de mulheres negras investidoras do Brasil, e fundadora do Precap Lab, que também agora temos uma rede de mulheres negras que investe. E também fundadora do Precap Lab, que é um programa que já está na sua terceira edição e prepara empresas de pessoas negras em tecnologia para receberem investimento nacional e internacional. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque aqui é a minha terrinha natal. Eu nasci, eu cresci no bairro Partenon, e para quem sabe, quem não conhece, Porto Alegre é um bairro de baixa renda. Mas eu estou muito feliz de estar aqui porque hoje eu vou explicar um pouco para vocês como que as reflexões desde as minhas origens têm me levado a desafiar a questão das desigualdades no Brasil. É muito legal estar aqui porque eu fiz algumas coisas bacanas aí que mexeram o ponteiro em algumas empresas e instituições grandes relacionadas à desigualdade. Mas ao longo do tempo eu venho me preocupando cada vez mais com as desigualdades sociais e, sobretudo, raciais. E também comecei a refletir muito mais sobre qual é o papel das empresas em tudo isso, né? As empresas e o capital privado é responsável aí por grande parte do PIB global, de cerca de 85 trilhões de dólares. E, ao meu ver, as empresas poderiam estar fazendo muito mais no enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil. Eu estou aqui também para dizer que é não só a responsabilidade delas, mas que a gente precisa sair dessa inércia organizacional sobre esses temas. Então, vamos falar um pouco como a gente pode começar a desafiar as desigualdades, as estruturas das desigualdades aqui no nosso país. Bom, eu quero começar com esse gráfico. Muito cedo eu comecei a refletir sobre por quê, né? Por que os 50% mais pobres estão e permanecem estagnados em um nível de renda tão baixo e os 10% mais ricos permanecem invariavelmente ganhando tanto. Essa desigualdade tem sido imutável durante todos os meus 42 anos, como vocês podem ver no gráfico, independentemente dos ciclos políticos e macroeconômicos. Isso traz um enorme atraso para o nosso país, para a nossa sociedade, e me deixa cada vez mais indignada com tudo isso. Essa é a palavra. Mas a desigualdade de renda é só parte do problema. Tem algo muito mais perigoso e invisível na nossa sociedade. E esse é o estoque de riqueza no Brasil, ou seja,
o índice Gini, que mede o quanto existe concentração entre as famílias mais ricas brasileiras. E elas continuam acumulando a uma velocidade incrível. Aqui vocês podem ver no gráfico, nos últimos 25 anos, a gente tem caminhado para ser uma sociedade perfeita, mas perfeita em termos de desigualdade. Isso é, de certa maneira, desesperador, porque como uma mulher negra que sempre lutou pela igualdade, pela equidade nas políticas e nas instituições, eu me faço a pergunta, então, como que a gente coloca um pare? A gente precisa refletir como seres humanos, se a gente está colocando esforços suficientes. E a gente observa que nos últimos anos a gente tem colocado esforços pesados no enfrentamento da crise climática, e nem de longe eu estou insinuando que não devamos. Pelo contrário, a crise climática é, sem sombra de dúvidas, urgente, mas a gente não está colocando a devida atenção nessa crise social que já vivemos há muitos anos. Então, quando eu começo a olhar para a minha trajetória, eu enxergo pelo menos 3 estratégias de enfrentamento das desigualdades na minha vida. Primeiro, uma obsessão constante pela excelência educacional. Hoje eu tenho um PhD em Economia da Discriminação e foi através da educação que eu consegui alcançar caminhos inimagináveis, que são também até hoje inimagináveis para a vasta maioria dos jovens do bairro onde eu cresci. Foi a educação também que me levou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, e foi lá que eu consegui estruturar e coliderar o primeiro empréstimo de enfrentamento da violência contra os jovens negros aqui no Rio Grande do Sul. Um empréstimo de mais de 70 milhões de dólares. E foi a educação que me ajudou a alcançar lugares e influenciar milhões de dólares em operações com países em toda a América Latina. E tem outra coisa também, a tecnologia. A tecnologia, desde cedo, me ajudou a desenvolver uma habilidade que é o pensamento computacional. A tecnologia não só me ajudou a ter maior renda, maiores oportunidades, mas ela também deixou um legado da lógica, da programação, e que tem me ajudado muito até hoje a tomar melhores decisões em todos os âmbitos da minha vida. E esse foi o impacto, então, da educação e da tecnologia. Melhor renda, melhores oportunidades, melhores decisões, maior impacto. Mas ainda que a tecnologia e a educação me proporcionassem tudo isso, ela não foi suficiente para revolucionar a minha vida em termos de riqueza, propriedade de ativos que se valorizam a uma taxa superior à da Selic, por exemplo. Riqueza, não podemos ter medo dela. Ela é condição precedente para acessar informação privilegiada, para acessar capital a mais baixo custo, redes sociais, onde tudo isso se discute. A riqueza coloca famílias inteiras em patamares e trajetórias muito menos vulneráveis a choques e, pelo contrário, que passam a se beneficiar deles. No outro espectro estão as famílias de baixa renda, que geralmente investem em ativos de menor rentabilidade. Eu comecei a refletir sobre tudo isso, sobre o potencial de redução das desigualdades, se elas pudessem acumular exponencialmente a sua riqueza. Só que não é acumular riqueza por acumular riqueza. É acumular riqueza para colocar aqueles 50% em uma nova trajetória de desenvolvimento. Então, qual o papel das empresas em tudo isso? Elas têm a maior
estabilidade, até mesmo que governos que mudam a cada 4 anos, com uma gestão eficaz, as empresas podem sustentar uma política privada de redução das desigualdades. E eu quero dizer, políticas de compras, políticas de contratação, políticas relacionadas aos investimentos em outras empresas e expansão a novos mercados. E elas estão realmente fazendo isso? E eu vim aqui para falar para vocês um pouco o que o iFood está fazendo e como foi e como será a nossa trajetória em uma nova era da busca pelo impacto social. O iFood é uma empresa brasileira que nasceu somente há 11 anos atrás. Um fundador baiano, que é o nosso presidente, Fabrício Boise, e é uma empresa que conecta muita gente. Hoje a gente entrega mais de 60 milhões de pedidos de comida em mercado ao mês, nos colocando num patamar da maior food tech da América Latina. A gente tem mais de 300 mil estabelecimentos que estão aí dispersos em mais de 1.200 cidades. E hoje o iFood tem mais de 250 mil pessoas entregadoras que se logam pelo menos uma vez ao mês para fazer entregas para mais de 40 milhões de usuários ativos. Não é novidade que a maioria dos clientes que compram no iFood sejam classe A e B. E que a grande parte dos estabelecimentos e das pessoas entregadoras sejam classe C e D. O iFood não criou essa desigualdade. Assim são e sempre foram as estruturas das desigualdades no Brasil. E entramos em uma nova era em que o iFood quer desafiá-las. Tornar nossos serviços mais acessíveis a quem compra e a quem vende, melhorando a experiência de quem entrega, impactando milhões de pessoas. A gente quer crescer, se tornar uma referência de como a tecnologia pode criar trabalhos de qualidade e renda. E como é que a gente já está fazendo isso? Com impacto econômico e social que reduz as desigualdades efetivamente. Aqui vocês podem ver alguns dados sobre o impacto econômico do iFood no ano de 2020 na economia brasileira. A gente contribuiu com quase 730 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Isso porque a gente conseguiu ajudar a manter empregos nos restaurantes durante a pandemia. Em média, quem estava no iFood criava 2 postos de trabalho, quando os que ficaram fora, comparados, perdiam 0,71 postos. Isso fez com que as operações do iFood contribuíssem para a economia brasileira em quase 32 bilhões de reais em 2020. Ou seja, uma única empresa brasileira de tecnologia sendo responsável pelo equivalente a quase 0,5% do PIB naquele ano. Mas e as pessoas entregadoras? Durante a pandemia, a gente criou um fundo solidário e um fundo de proteção que destinou mais de 35 milhões de reais para as empresas, para as pessoas entregadoras. Mas e os ganhos delas? Hoje, 66% ficam logadas menos de 40 horas por mês. Então, a vasta maioria das pessoas entregadoras se logam muito pouco, o que demonstra que o iFood é um complemento de renda para a vasta maioria. Só 1% fica logado entre 180 horas e 200 horas por mês, o que poderia caracterizar, sim, uma situação em que a renda obtida no iFood possivelmente seja a principal. E esses que se dedicam mais ganham em média aí por volta de R$ 2.770, ou seja, o dobro do salário mínimo hoje. Mas aí me perguntam, mas e os ganhos líquidos? Porque as operações por aplicativo requer que parceiros usem os seus meios de produção. E existe uma depreciação e um custo da atividade aí.
E quando a gente olha os dados de ganhos líquidos, mesmo depois de deduzidos os custos, ainda assim a gente observa que os ganhos líquidos da pessoa entregadora do iFood são superiores aos ganhos médios de trabalhadores de entrega fora do iFood. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tinha exatamente essas mesmas perguntas quando eu cheguei no iFood. E depois de entrar e descobrir esses dados, eu comecei a acreditar que o iFood, sim, tem o potencial de ser uma empresa de tecnologia que efetivamente conseguirá reduzir desigualdades sociais. E a gente não para só com o tema dos ganhos mínimos. A gente oferece uma série de vantagens, e entre elas, educação básica. No último semestre, a gente apoiou cerca de 1.000 entregadores a completarem o ensino básico e o ensino médio. Então, a gente está só começando. Queremos mais educação para alimentar o futuro do mundo. A gente quer mais segurança, mais valorização e mais respeito para a pessoa entregadora. A profissão por trabalho por aplicativo é um trabalho digno na sociedade. As pessoas entregadoras merecem nosso respeito e precisam ser valorizados. A gente está pronto para enfrentar as normas de subalternidade e os vieses que a sociedade brasileira tem com relação aos entregadores por aplicativo. E se você já comprou ou compra no iFood, a gente espera que, como cliente, você também demonstre esse respeito. A gente apoia uma nova regulação, uma regulação que melhore as condições de trabalho da pessoa entregadora e que permita que as plataformas possam prosperar e continuar tendo esse impacto social. Do nosso lado, a gente vai continuar fazendo a nossa parte com regras de negócio cada vez mais justas, proporcionando uma experiência cada vez melhor para a pessoa entregadora. Depois de conhecer um pouco mais, eu não pude como me maravilhar de uma empresa que tem possivelmente um dos modelos de inteligência artificial mais sofisticado e um ecossistema gigante com potencial de redução das desigualdades. Então a gente simplesmente não pode desperdiçar a oportunidade de redefinir o que é fazer bem feito. E eu convido a todos vocês a embarcar nesse foguete e desmantelar as estruturas das desigualdades do nosso país. Obrigada.